Tem muita coisa que dá para fazer com excelência Governança corporativa, eu acho que vai ser um também. negócio que vai ganhar pra caramba, assim, primeiro. Então, Tokenização de equity, você diz? de equity eu acho que é um, mas no sentido de governança, não de instrumento financeiro, porque você pode olhar por uma ótica que é assim: instrumento financeiro, você vai tokenizar e você vai poder distribuir no mundo inteiro. Ok, sei lá, isso é meio idealista, eu não acho que vai acontecer, tá? Então você vai tokenizar um equity e vai distribuir no mundo inteiro. Acho que é muito idealista, porque você tem restrições legais, etc. Mas, em termos de governança, eu falo, pô, você saber quem está votando em determinada coisa para um protocolo acontecer. Ou até, cara, o que a gente falou na nossa última newsletter. Foi um insight legal, assim, que eu acho que vai ser um negócio que vai se provar a realidade. Em mercado tradicional, você tem o termo corporation. Corporation geralmente é uma empresa que não tem um acionista majoritário e tem vários fragmentados ali dentro. E uma corporation é bem vista em termos de governança corporativa, porque dificilmente um único acionista vai tomar uma decisão em detrimento dos demais para se beneficiar. Então, em tese, todo mundo precisa estar alinhado, ou pelo menos grande parte precisa estar alinhado para alguma coisa acontecer. E cripto nasce nesse senso. Você geralmente tem, mesmo protocolos mais centralizados, e na verdade esse insight nasceu disso, porque a gente começou a olhar protocolos assim, 70% dos tokens de governança são concentrados em 100 pessoas. Aí eu falei, beleza, mas mesmo assim isso é muito mais fragmentado do que várias empresas de mercado tradicional. Então, o senso mais alto de governança de empresa de mercado tradicional já praticamente nasce em cripto, assim, cripto já nasce um passo à frente. E fora isso, isso tende a agregar valor para a empresa, assim, porque no final das contas, o valuation nada mais é do que um fluxo de caixa por uma taxa de desconto. Se você tem uma governança melhor, você tem um risco menor, você tem uma taxa de desconto menor, e aí, para uma empresa que gera o mesmo fluxo de caixa, o mesmo retorno em mercado tradicional ou em cripto, o em cripto tem que valer mais porque tem uma governança melhor. Cara, é um negócio interessante, mas eu acho que não só você pega supply chain, então, pô, Eu ia cadeia de comentar suprimento supply chain. cara, supply chain, assim, você ter rastreabilidade de onde está determinado bem, ou entender na cadeia como é que ele se encaixa, ou fazer interoperabilidade entre aquilo, entender, tipo, eu trabalhei, meu primeiro emprego foi numa indústria de embalagens plásticas. E cara, é um trabalho operacional, assim, das pessoas que estão ali para fazer coordenação de linha de produção, em que nível da produção tá, se o cara fez update no sistema do negócio que tinha sido produzido, chamava extrusado e, enfim, cara, era um negócio muito complicado. Então, quando você pega, tipo, essa cadeia de fornecimento, isso é muito disruptivo. Eu acho que tem algumas empresas, inclusive listadas, que já estão fazendo isso para supply chain. A gente pegou alguns casos e deu uma lida nesse negócio. Eu não lembro exatamente quais são, por isso eu não vou citar, porque eu vou fazer uma propaganda talvez enganosa da empresa. Ah, eu pensei em alguns também que eu acho que é interessante, que é, por exemplo, o uso de blockchain para ERP, que são aqueles sistemas e tudo mais. Então, por exemplo, aqui, se for parar para pensar, a Genial é uma empresa de investimentos, mas ela tem também o Capex, essa mesa que é considerada dentro do balanço um capex. Ele precisa ter um código de barras especificamente para mostrar que está ativo dentro daquele balanço patrimonial. Um jeito de você poder fazer isso, por exemplo, talvez seja via NFC. Você faz via NFC, coloca isso na blockchain, e aí você consegue ter um balanço não tem nada a ver com cripto, você consegue ter Aham. um balanço patrimonial que você já mostra que aquele ativo, no caso, já está ativo. Então, na hora de você montar isso no seu RP, você já consegue fazer isso. E aí, por exemplo, se entrar governança, você não precisa falar para todos os seus funcionários fazerem isso, você pode criar uma comunidade e você dá tokens de incentivo para cada pessoa poder fazer isso na sua própria mesa. E aí você não precisa, por exemplo, pegar uma auditoria que vai montar um negócio desse. Seriam mini DAOs numa empresa Até, centralizada. até É contabilidade, exatamente assim, isso. tipo, pensa, É, pensa em contabilidade. Agora a gente teve, teoricamente, teoricamente não, a gente teve um grande problema contábil como empresa listada e até uma empresa de cripto. Então, até fazendo um paralelo, assim, Hã. e até para informar as pessoas, porque mesmo a gente falando de um sistema que teoricamente é superior em governança, a gente ainda tem problemas como FTX. Porque aquilo é uma camada construída em cima da blockchain como interface do usuário. E aquele negócio pode ter pontos ou de falha, ou de contabilidade, ou de má-fé humana. Ali você não tem efetivamente sistema da blockchain, você tem algo construído em cima para as pessoas negociarem. Então ali você tem um ponto de falha. Se aquela contabilidade, se aquela empresa fosse
inteiramente colocada num protocolo de blockchain, a chance de algo como o que aconteceu ali seria muito menor de acontecer, porque você teria uma visibilidade de todo mundo sobre o que estava acontecendo com balanço, com caixa, com N coisas daquela companhia muito antes. É. E aí, a paralelo de mercado tradicional, que é Americanas agora, que foi também um caso que, pô, apareceu 20 bilhões no balanço que ninguém sabia de onde tinha vindo. Provavelmente, se esse negócio fosse descentralizado, aquele problema contábil no balanço nunca teria acontecido, porque não teria como você mentir sobre algo que está on-chain. No final das contas, é uma conta de soma zero. Se não dá zero, tem alguma coisa errada, assim. Então, o blockchain ajuda muito em muitos sentidos.